Existe uma frase que foi repetida por filósofos, alquimistas, maçons e físicos por pelo menos 2000 anos. Uma frase que aparece em papiros egípcios, nos tratados do Renascimento, na cabala judaica, na maçonaria especulativa, e que você já encontrou dezenas de vezes sem saber de onde vinha. A frase é esta: o que está em cima é como o que está embaixo. Se isso te soa familiar, é porque essa ideia infiltrou absolutamente tudo, da física quântica ao pensamento sistêmico, da psicanálise ao yoga. E a fonte de tudo isso tem um nome: hermetismo. Hoje eu te conto o que ele realmente é. E por que, depois de 2 milênios, ainda faz mais sentido do que boa parte do que você leu sobre filosofia moderna. O hermetismo surgiu no Egito helenístico, entre os séculos 1 e 4 DC, e se organizou em torno de textos atribuídos a Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, uma figura que funde o deus grego Hermes com o egípcio Thoth. Se essa pessoa existiu de fato ou se é uma construção mítica, depende de quem você pergunta. O que não depende é o peso daquilo que ela teria ensinado. Os textos herméticos principais formam o Corpus Hermeticum, uma coleção de diálogos filosóficos sobre a natureza de Deus, do cosmos, da alma e do conhecimento. Mas, o texto mais famoso de todos é a Tábua de Esmeralda, um documento brevíssimo, de 13 linhas, que pretende revelar a estrutura completa da realidade. Ambicioso? Sim, mas espera para ver o que diz. O primeiro princípio é o mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Isso não é idealismo ingênuo, que nega a existência da matéria. É uma afirmação de que a consciência é anterior ao universo, que tudo que existe é uma expressão de uma inteligência primordial, e que sua mente, pequena e limitada, é uma faísca dessa mesma inteligência. A implicação prática é desconcertante. Seus pensamentos não são meros reflexos do mundo. São atos. A forma como você pensa sobre si mesmo não apenas descreve quem você é, ela participa ativamente de quem você vai se tornar. O segundo princípio é o da correspondência. Como é em cima, é embaixo. Como embaixo é em cima. Não é metáfora poética. É uma afirmação estrutural de que o universo tem padrões que se repetem em escalas diferentes. O que acontece no nível subatômico se espelha no comportamento de galáxias. O que você sente internamente corresponde ao que aparece externamente na sua vida. Os budistas chamam isso de Indrasnet. Os matemáticos chamam de autossimilaridade fractal. Os herméticos chegaram lá milênios antes. O terceiro princípio é o da vibração. Tudo vibra. Tudo está em movimento constante. Nada é verdadeiramente estático. O que você chama de matéria sólida é energia em baixa frequência. A física quântica chegou a essa mesma conclusão no século XX. Os herméticos a declararam muito antes. O quarto princípio é o da polaridade. Toda coisa tem seu oposto. Mas esses opostos não são entidades separadas. São extremos de uma mesma escala. Calor e frio. A mesma escala de temperatura. Amor e ódio. A mesma intensidade emocional em direções opostas. E aqui está a parte mais poderosa. É possível transformar um polo no outro sem criar algo novo. Apenas mudando a frequência. Os herméticos chamavam isso de transmutação mental. Quando você odeia alguém com ferocidade, está usando a mesma energia que, ressignificada, pode se tornar compaixão. Não por ingenuidade, por domínio. O quinto princípio é o do ritmo. Há um balanço pendular em tudo. As marés sobem e descem. As economias expandem e contraem. Seus estados de ânimo oscilam. As civilizações florescem e decaem. O hermético sabe que o ponto baixo de um ciclo não é o fim. É a posição de onde o pêndulo começa a voltar. E no ponto alto, reserva forças porque sabe que o pêndulo sempre retorna. Isso não é fatalismo. É gestão do tempo. O sexto princípio é o da causa e efeito. Nada acontece por acaso absoluto. Todo efeito tem uma causa. Mas o ponto crucial é que existem planos hierárquicos de causalidade.
Quem opera em planos mais elevados gera efeitos nos planos abaixo. A diferença entre quem age e quem reage é exatamente essa. Um está no nível das causas, o outro está sendo varrido pelos efeitos. O sétimo e último princípio é o do gênero. Tudo tem um princípio ativo e um princípio receptivo. Não biologicamente, funcionalmente. O princípio ativo inicia, projeta, gera impulso. O receptivo recebe, forma, completa. Qualquer ato criativo real precisa dos dois em equilíbrio. Forçar demais sem espaço para o receptivo mata a inspiração. Esperar passivamente sem impulso ativo não produz nada. O grande criador, seja artista, cientista ou pai, aprendeu a equilibrar os dois. Agora, por que tudo isso ainda importa? Porque vivemos numa época de sobrecarga informacional e pobreza de estrutura. Temos mais dados do que qualquer geração anterior e menos capacidade de integrá-los em algo coerente. O hermetismo não oferece dogma. Ele oferece arquitetura. Uma forma de olhar para o universo e para si mesmo que cria coerência onde havia caos. Pega o ritmo e aplica a uma fase ruim da sua vida. Você ainda acha que é o fim? Pega a polaridade e aplica um conflito que você acha que é culpa exclusiva do outro. Você consegue localizar o extremo em que você mesmo está? Pega a correspondência e examina os padrões que se repetem em áreas diferentes da sua vida, no trabalho, nos relacionamentos, na saúde. O que você encontra quando olha de verdade? É claro que o hermetismo carrega proposições que não são verificáveis empiricamente. A ideia de que a consciência é anterior ao universo é metafísica, não ciência. Os textos herméticos são carregados de simbolismo que pode ser interpretado de dezenas de formas. E isso ao longo da história já gerou tanto charlatanismo quanto sabedoria genuína. Mas talvez esse seja o ponto. O hermetismo nunca foi um catecismo. Nunca foi uma lista de coisas para acreditar de olhos fechados. Foi, desde o início, um convite à investigação pessoal. Hermes Trismegisto, real, lendário ou ambos ao mesmo tempo, nunca pediu fé cega. Pediu que você olhasse para o cosmos e depois para dentro. A última linha da Tábua de Esmeralda diz: por isso fui chamado Hermes Trismegisto, possuidor das três partes da filosofia de todo o mundo. O que disse sobre a operação do Sol está completo. Completo. Não definitivo. Completo. Há uma diferença enorme entre as duas palavras. Definitivo fecha a porta. Completo inclui tudo. E ainda te deixa dentro da investigação. Perceber essa diferença é, em si mesmo, um ato hermético.